Boa noite, queridos amigos, irmãos. No canal Amador Espírita, estamos mais uma vez reunidos para esse momento Saber e Sentir. Essa oportunidade que temos de refletir um pouco, buscar um refrigério íntimo, acalentando as nossas almas e os nossos corações. Então vamos agora à prece para que nos liguemos mais estreitamente com aqueles a quem desejamos buscar o auxílio nesta noite. Amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez, no desejo de contar com a tua misericórdia, a tua compaixão para as nossas dificuldades. Sobretudo, nos inspirando nesse instante de reflexão, para que possamos absorver, retirar do texto o entendimento que nos ajude nas decisões, na compreensão da vida, pois sabemos das grandes dificuldades que envolvem os nossos passos, mas também sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Envie-nos nesse instante os teus mensageiros, a fim de falarem ao nosso coração e à nossa mente. Envolva a todos que estão nos acompanhando e fica conosco, amorável Mestre, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós estamos seguindo, então, para as nossas reflexões do momento Saber e Sentir, esta obra chamada Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, e tendo como autoria o Emmanuel e outros espíritos. Então, agora nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 19, que é do próprio Emmanuel, intitulado Não Tanto. Ele diz assim para nós, então: indubitavelmente o Espiritismo é a doutrina de libertação e de paz. No entanto, não nos podemos escorar nisso, para justificar a rebeldia e a irresponsabilidade onde estejam. Então, nós sabemos, que a doutrina espírita é esse manancial, essa doutrina de libertação, de paz, mas a gente não pode se escorar nisso, para agir como a gente acha que tem que agir, e sim agir da maneira como devemos, Então ele vai colocando para a gente assim, a propósito de semelhante afirmativa, alinharemos algumas legendas, junto das quais, em nome do Espiritismo, muitos enganos se cometem, quando não sejam lastimáveis abusos. Olha só, mal interpretado, o Espiritismo se transforma para algumas pessoas em uma espécie de autorização, de validação de alguns comportamentos que, na verdade, não são reais. Então, a doutrina espírita não tem, muitas vezes, o caráter que nós imaginamos que ela tenha, para validar, para autorizar determinados tipos de comportamentos. Então, nós vamos vendo aqui que o Emmanuel diz assim, Terra. Referimos-nos vezes e vezes ao planeta por instância de provas. Todavia, não tanto que não lhe reconheçamos a função de escola bendita, em que nos preparamos para as esferas superiores. Então, há quem acredite que vem para a Terra só para sofrer, que vem para a Terra somente para buscar algum tipo de comportamento, e que leve ao sofrimento. Quando, em verdade, nós sabemos da grande responsabilidade perante a vida que é realmente de aprender. Um dos grandes desafios da existência é o aprendizado. Nós vemos aqui para aprender, sobretudo, a nos comportarmos, a agirmos bem, a praticarmos o amor, a sermos melhores do que a gente é. Então a Terra, não, por ser um mundo de provas e expiações, ela não está fadada apenas a ser um reduto de sofrimento para as criaturas. Senão, ela seria realmente um inferno, apenas um lugar onde as pessoas seriam condenadas. Não teria outra alternativa senão sofrer. E não é. Ele fala aqui que é uma escola bendita, onde a gente se prepara, aprendendo para depois aurir esferas superiores, Então, se a gente quer para mundos melhores, a Terra vai ser esse trampolim para nós. Então, é muito bom entender isso, O corpo.
Figuramos habitualmente o corpo material como sendo armadura de carne, encarcerando a alma. Olha a visão que a gente tem. Contudo, não tanto que não lhe observemos a condição de instrumento precioso no aperfeiçoamento do espírito. Ele não é, o corpo não é um cárcere pura e simplesmente. Lógico que o espírito está preso a ele temporariamente até terminar a sua encarnação, mas ele não é só um cárcere, nem pode ser visto como um cárcere. Na verdade, o Emmanuel coloca aqui, ó, ele é um instrumento, na verdade, um instrumento precioso, porque é através dele, do que ele nos permite de vivências nesse mundo, é que nós vamos melhorar, que nós vamos realmente sermos melhores do que nós somos, como nós já falamos agora há pouco, que nós vamos aprender, evoluir, né, aumentarmos a nossa inteligência, conquistarmos a nossa verdadeira moral, e ele é um instrumento para isso. Assim como o serralheiro usa as ferramentas para fazer os seus objetos, as suas atividades, né? Nós também usamos o corpo, o espírito usa o próprio corpo para esse aprendizado. A família. Mencionamos em muitas circunstâncias a consanguinidade no plano físico por sistemas de ligações regenerativas ou expiatórias, mas não tanto que não saibamos agradecer as bênçãos do amor e os tesouros do lar, na luz da reencarnação. Então a gente fala, eu estou aqui nessa família, né? Alguns de nós ainda falam assim, eu sinto que eu não pertenço a essa família. Muitas vezes quando a pessoa fala isso, ela está rebelada porque ela não aceita os deveres do lar. Ela não quer submeter a disciplinas necessárias que a família nos propicia, porque nós precisamos da família para nos educar, para aprendermos como respeitar o próximo, e é o primeiro lugar onde a gente treina várias das coisas que vão servir para nós, para todo tipo de convivência, começa na família. E a gente não quer disciplina, a gente não quer limites, a gente não quer responsabilidades. Imagina estar aqui com essas pessoas, mas na verdade é porque a gente tem um conjunto de deveres que a gente não quer saber deles. A gente queria viver livre, sem nenhum tipo de responsabilidade, né? E a família, sem dúvida que a gente encontra, sim, pessoas com quem nós temos que acertar contas, nós encontramos pessoas que nós temos que reparar, para reconquistar, trabalhar no perdão, mas não só isso. É para aprendermos a nos comportar diante do nosso semelhante também. Aprendermos o amor ao próximo, especialmente, que é a tônica da mensagem de Jesus. Né? Aprendemos a respeitar e amar o próximo. Família é um grande convite para isso. O sexo. Compreendemos que a individualidade humana é livre para presidir as suas próprias manifestações de afetividade. Todavia, não tanto que se prevaleça disso para escarnecer os sentimentos alheios e retalhar corações, depois de escravizá-los à confiança. Então, ou seja, aqui ele fala, né, compreendemos que a individualidade humana é livre para predizer suas próprias manifestações de afetividade. Sem dúvida. O homem é livre para escolher os seus afetos, para poder manifestar a sua afetividade conforme os seus pendores, né, conforme as indicações que o seu organismo, a sua estrutura psicofísica determine. Porém, isso não fica autorizado que a gente não tem que ter respeito pelos outros. Que a gente pode sair por aí, atrás de aventuras, tentando conquistar pessoas para atender os nossos ímpetos, especialmente sexuais, e depois abandonar. Não dar nenhuma atenção à pessoa e já partir para outra e assim por diante. Naturalmente, quem assim faz está adquirindo um grande débito nessa área e depois lhe custará muito caro, né, para poder resolver isso. Tem uma obra do André Luiz chamada de Sexo e Destino, que ajuda muito a gente a entender isso. E outras obras também, né? Tem Vida e Sexo, do Emmanuel, tem Sexo e Obsessão, né? Tem vários livros, várias obras que mostram esse dever do homem diante da sexualidade, que não é a libertinagem, não é a liberdade sem responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade em coisa nenhuma, especialmente no sexo, que envolve a afetividade. Imagina a pessoa atrair alguém, conquistar essa pessoa, usá-la e depois simplesmente abandoná-la.
destroçando corações. Isso tem um preço que nós, se nós soubéssemos, nós não iríamos gostar de pagar esse preço. Nós não íamos criar essa consequência. Então é necessário prestar atenção. Dinheiro. Quase sempre nos reportamos à fortuna terrestre como sendo um perigo moral para os que a desfrutam. Porém, não tanto que não vejamos nela poderosa alavanca de progresso e do bem. Né? Então, muitas pessoas elas se reportam à fortuna na Terra como um perigo moral, né? Como algo perigoso, horrível, né? Especialmente quando não a tem, muitas vezes nem condição quase, né, para a própria subsistência. Então, muitas vezes entra a inveja, o despeito, porque o outro tem, que as pessoas progredirem e a gente não. E também aquela visão, como se diz, preconceituosa, né? Aquela visão extremista de que o dinheiro é uma maldição. Quem foi que disse que o dinheiro é uma maldição? Vamos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata desse assunto, a verdadeira propriedade, né? O emprego, o real emprego da fortuna. E lá tem todo aquele desfile de ideias que amorosamente colocadas ali, que ajuda a gente a entender o grande valor dos bens materiais. Eles promovem o progresso, estimulam a ciência e faz uma série de coisas. O fato de existir no mundo a miséria não é culpa do dinheiro, é culpa do egoísmo do homem. Não é culpa de porque tem gente que tem bastante que existe a miséria no mundo. Não, existe porque o homem é egoísta. O ser humano ainda é egoísta. E lá diz mais que se os bens da terra fossem distribuídos equitativamente, né, mesmo valor para todo mundo, pouco tempo depois já teríamos aquele que tem mais e o que tem menos, porque nem todo mundo é previdente para conservar, nem todo mundo é inteligente para produzir com aquele recurso material. Então cada um está no lugar que precisa, vivenciando a vida que precisa. O que nós não podemos fazer em relação ao dinheiro é sermos egoístas. Achar que o dinheiro é único e exclusivamente para o nosso uso, para o nosso deleite, sem preocupar com as questões do semelhante. Né? Já que eu tenho, que o outro se vire, é o problema dele. Né? Fechamos as portas, fechamos o coração, fechamos a nossa vida para os nossos demais irmãos. Isso é egoísmo. E o egoísmo é que é o mal, né? Quando se refere ao dinheiro, o egoísmo é o mal. Sem dúvida que o dinheiro, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma prova muito maior do que a miséria. Porque ele oferece condições para uma série de paixões. O homem pode comprar, ele pode escolher fazer, porque o dinheiro lhe propicia isso. Mas pelo fato, lá diz assim, de ser difícil, não quer dizer que seja impossível. Né? Então, se alguém tem recurso material, não é impossível que ele faça direito às coisas. Não é impossível que ele empregue bem o seu dinheiro, que ele ajude o semelhante, que ele faça. Não é impossível. Dizer que isso é um móvel de perdição é generalizar algo que, na verdade, não é assim que se vê. Porque as pessoas usam esses conceitos, né, em nome do espiritismo. Como o Emmanuel diz lá no começo, não é bem assim, nem tanto. Título. Interpretamos, de modo geral, as titulações terrenas por acesso arriscado à influência e ao poder, mas não tanto que não as aceitemos por mandatos da vida maior, oferecendo aos portadores valioso ensejo de construir novas estradas de educação e aprimoramento, concórdia, apoio fraterno, benefício da humanidade. Então, conquistar títulos, né, tem-se aquela ideia, cuidado, porque os títulos podem levar a gente à queda, à perdição, sem dúvida, não é arriscado, claro, porque conduz inclusive ao poder. E no poder, a gente pode utilizar mal, né? Podemos utilizar mal o poder. Mas pelo fato de que se pode utilizar mal, não pode usar para o bem? Claro que pode usar para o bem. Promovendo o progresso, como ele diz aqui, né? Criando concórdia, apoio fraterno, benefício da humanidade, construir novas estradas de educação. Quem tem o poder tem condição tem títulos, né? Tem condição de orientar, de direcionar, porque sabe mais do que o outro. Bem utilizados esses títulos, sem dúvida fazem bem. Agora, é claro, se uma pessoa quer pura e simplesmente fazer alguma coisa só para ter notoriedade, para aparecer, para mostrar para os outros que ela é melhor, porque ela tem esse ou aquele título, desde quando a moral está baseada em títulos, né?
Desde quando a grandeza espiritual de uma pessoa está baseada em títulos, se é doutor, se não é doutor, se ele é isso, se ele é aquilo, o que importa? Isso não importa. Há muitos espíritos que, usando do poder que tem hoje, dos títulos que tem, voltam em uma próxima vida pedindo título nenhum. Pelo amor de Deus, não me dê títulos. Não me coloque nas mãos esse instrumento. O próprio espírito pede. Então quer dizer que o poder, ele sem dúvida que ele é um perigo, né, decorrente dos títulos que a gente conquista. Mas não quer dizer que ele só serve para isso, para a queda das pessoas? De jeito nenhum. O poder, a autoridade, tudo ajuda a traçar estradas, caminhos de educação, de fortalecimento para as pessoas. Agora, aquele que quer notoriedade, o vaidoso, né? Esse também não vai a lugar nenhum. Naturalmente, a vida vai lhe colocando no seu devido lugar, que é a lugar nenhum, porque não foi a lugar nenhum, que essa não é a finalidade do título. E pensando nisso, lembrei-me, né, de uma atividade onde uma entidade disse isso, né? Que ela foi uma pessoa que na Terra buscou muita notoriedade. Mentiu e enganou, falou, fez coisas assim, queria aparecer mesmo, né? E agora ela estava numa região e tudo aquilo que ela fez usando esse recurso dos títulos que ela tinha, ela agora os vê tudo à sua frente e tá aí desesperada, quer livrar-se disso voltando para a Terra o mais breve possível, de uma forma simples, sem nenhuma notoriedade. E há outros que ganham mais títulos ainda, direito para ter mais ainda, para ter mais poder ainda, que são aqueles que bem utilizaram. Convenções. Costumamos categorizar os preconceitos do mundo social por amarras de sombra, obstando os mais altos voos de nossos mais altos ideais. Todavia, não tanto que não lhe admitamos o papel de diques compreensíveis contra o extravasamento das paixões animalizadas, que caracterizam a maioria de nós outros, os espíritos em aprendizado e evolução nos diversos planos da Terra. Então, as convenções sociais, né, aquilo que se convencionou que é positivo, que é o correto fazer socialmente, para muitos constitui amarras, né? Obstando os voos mais altos que a pessoa quer. Por outro lado, o Emmanuel fala assim, isso poderia acontecer sim, mas na maioria das vezes é justamente para ajudar a gente a frear, para que a gente não extravase as nossas paixões inferiores. Imagine se pudesse, né, fazer de tudo socialmente. Imagina o que as pessoas fariam. Então a sociedade tem regras, elas têm normas, tem convenções, para que a gente aprenda a seguir por elas e respeitar socialmente o mundo, as pessoas, as instituições. Então, ele coloca aqui, senão as nossas paixões animalizadas, elas nos fariam perder. Então, por isso é que tem. E elas mudam, né? De tempos em tempos, o Livro dos Espíritos fala que, assim como o homem também, as suas leis vão mudando, as convenções vão mudando, a sociedade vai mudando, as suas regras, os seus parâmetros. Mas cada um deles é apropriado ao tempo e à necessidade do espírito naquele tempo. Então não é ruim, né? Se alguém usa, é claro, se cria-se uma convenção para humilhar, para fazer qualquer coisa, isso aí é um desvio da função de ter-se uma convenção. Preconceitos, né, e outras coisas mais, aí é um desvio. Aí não tem nada a ver realmente com a convenção, é um desvio. Né? Independência. Entendemos a liberdade por direito natural da criatura consciente de viver a sua própria vida, mas não tanto que se apoie nisso para tumultuar e prejudicar a vida dos outros. A independência, né, ela não é ela é a liberdade, claro, né, que é de direito, ela não é uma autorização para se fazer o que se quer, mas para se fazer o que se deve. Então a gente é livre para fazer o que quer, mas nós devemos fazer o que a gente quer? Não. Temos que fazer o que nós devemos fazer. Para isso, como nós falamos no item anterior, é necessário respeitar regras, normas, deveres, a boa convivência, o respeito ao próximo. Em qualquer lugar onde estivermos servindo nesse mundo, seja desde a família até o trabalho, o círculo de amigos, círculo religioso, qualquer organização social, tudo ali precisa do nosso respeito, né? Não que a gente tumultue, não que a gente crie problemas, ele fala aqui, né? A gente não está lá para tumultuar ou prejudicar a vida dos outros ou as instituições.
Nós estamos para contribuir, não prejudicar e tumultuar. Então, doutrina espírita é Jesus que retorna ao caminho dos homens. E diante de Jesus, direito sem dever, emancipação sem responsabilidade, são vias descendentes para o mergulho nas trevas. Todo aquele que quer uma liberdade sem, né, uma liberdade sem responsabilidade, que quer um direito sem nenhum dever, ele está caminhando para um despenhadeiro, para a sua própria destruição no meio onde ele vive e depois destruição dos valores mais nobres que o prenderam à existência, do qual lhe faltará depois para que ele aprenda a respeitar isso. Então isso é para todos nós, né? Para mim, para o que estou falando aqui, para todos nós. Nós temos direitos e muitos direitos, mas também deveres, né? E tudo que nós fazemos, ele fala que é necessário responsabilidade. Somos responsáveis. Então, a doutrina espírita, ela é a doutrina da liberdade, mas não a doutrina da libertinagem, da falta do dever, que estimule a irresponsabilidade. De maneira alguma. O Espiritismo nos ensina o respeito a tudo e a todos. Assim como Jesus nos disse, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então vamos agora mergulhar mais um pouquinho no clima do Cristo, respirando bem profundamente, a fim de nos beneficiarmos da revigorante vibração do Divino Amigo, desses fluidos refazentes criados para nos alimentar, dessa energia, dessa vibração amorosa que nos alcança nesse instante a intimidade, trazendo frescor às ardências da alma, trazendo alegria àqueles momentos tormentosos que vivemos intimamente, trazendo esperança. Por isso, pensemos em Jesus como o Mestre amoroso, que nos traz esse momento de refazimento e de paz. Seja qual for a problemática que estamos vivendo, Jesus é o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso amigo. Todas as horas podemos conversar tudo com Ele, dizer qualquer coisa que Ele nos escuta. E sentindo essa vibração, esse amor, esse abraço, queremos dizer-lhe: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.